Motorista de aplicativo, afinal de contas, possui ou não vínculo de emprego? Sim, esse é um tema objeto de decisões divergentes entre as turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E hoje nós vamos trazer aqui um caso prático em que esse motorista acabou sendo vencedor numa ação trabalhista e teve o seu vínculo de emprego reconhecido. E em razão disso, existe um incidente de uniformização de jurisprudência a fim de que o Tribunal Superior do Trabalho possa se posicionar efetivamente de forma definitiva sobre essa questão tão polêmica que envolve os motoristas de aplicativo, pois afinal de contas, muitos deles estão ingressando com ações trabalhistas, sendo que algumas delas estão prosperando e outras não. Nesse caso especificamente, uma motorista de aplicativo do Rio de Janeiro ingressou com uma ação trabalhista, alegando que oferia uma renda mensal em torno de R$ 2.300 e que tinha despesas na monta de R$ 500 por mês, postulando sim o reconhecimento do seu vínculo de emprego. A relatora do recurso entendeu que restaram sim configurada os requisitos e que ficou principalmente caracterizada a subordinação. Mas afinal de contas, essa subordinação não seriam ordens diretas emanadas ao trabalhador, determinando os seus horários, a sua remuneração? Sim, esses são os requisitos da subordinação clássica, tão falada e expressamente prevista na CLT. Porém, os meios informatizados e telemáticos demandaram uma nova figura de subordinação, sim, dando conta de que ela se processa também por meios eletrônicos. E nós vamos entender aqui o porquê e como isso se processa. Na sua fundamentação, a relatora do recurso interposto pela Uber, no caso prático aqui, entendeu que a subordinação está caracterizada pelo seguinte critério. Vamos a eles. Primeiro deles, o Uber é que determina o preço da corrida, o valor da corrida, a forma de pagamento, pode determinar também se será parcelada, se não vai ser cobrada e principalmente pode efetivamente excluir ou reincluir o motorista dos seus quadros de ativos, por exemplo. Então, embora não exista aquela subordinação direta, que são as ordens emanadas diretamente ao trabalhador, nós temos aqui uma subordinação algorítmica. Veja bem que o motorista do Uber ou do aplicativo pode efetivamente ser excluído. É bem verdade que os aplicativos deram conta da reinserção de muitos trabalhadores desempregados no mercado de trabalho. Mas, todavia, essa situação, por si só, não caracteriza o trabalho autônomo desses motoristas, pois o aplicativo, a operadora, a Uber, no caso, é quem determina toda a dinâmica de trabalho. E dentro dessa realidade, desse contexto, essa desembargadora entendeu que estariam sim presentes os requisitos de emprego e principalmente a subordinação. Além do reconhecimento do vínculo de emprego, ela pediu também o valor das despesas, que era obrigado a suportar mensalmente, e também uma indenização por danos morais. A Uber restou vencedora desse processo em primeiro grau e ofertou a essa trabalhadora, veja bem aqui, um acordo mediante o pagamento de R$ 9.000 para que ela não ingressasse com o recurso ordinário. Todavia, essa manobra foi identificada pelo tribunal e esse acordo não foi homologado. E por qual razão não foi homologado? Porque a Uber, procurando evitar a uniformização de jurisprudência, o que demandaria a perda de todas as ações trabalhistas ajuizadas contra si, oferta em determinados casos esse valor de R$ 9.000 para que o motorista não recorra às instâncias superiores e dessa forma não consiga ter um entendimento unânime sobre essa questão tão polêmica que assola os nossos tribunais trabalhistas. Identificou essa conduta como uma manobra jurídica para que essa trabalhadora não acesse as instâncias superiores e não se possa, dessa forma, uniformizar a jurisprudência sobre essa questão tão polêmica. A decisão levou em conta
que os meios informatizados ampliaram o conceito de subordinação. E nesse caso, o controle de preços, todas as questões que envolvem os comandos que são dados sobre esses motoristas, classificam-a como a subordinação algorítmica ou informatizada, que também, por equiparação legal e fática, pode caracterizar o vínculo de emprego em razão de que esses trabalhadores ficam sim adstritos a todo um comando que vem de forma informatizada, dando conta de preço, pagamento ou não, sua exclusão dos quadros do aplicativo, enfim, caracterizam sim a subordinação, que é um requisito primordial para a caracterização da relação empregatícia. Em relação à proposta de acordo feita pela Uber, entendeu que essa conduta se caracteriza como a chamada litigância manipulativa, em que a empresa, a fim de evitar uma uniformização de jurisprudência, oferece um valor para que esse trabalhador, esse motorista, não recorra às instâncias superiores. E tem identificado em muitos casos essa iniciativa por parte dos aplicativos, a fim de evitar que outros tantos motoristas que trabalham nesse segmento ajuizem ações trabalhistas em seu desfavor. Nesse caso, essa trabalhadora restou vencedora na sua demanda. Mas como nós falamos aqui logo no início, ainda existe uma divergência muito grande nas turmas do TST, então é muito importante ficar atento a qual posicionamento, afinal de contas, o Tribunal Superior do Trabalho adotará em relação à questão dos motoristas de aplicativo.